Esse é o segundo ano que nós estamos fazendo o nosso encontro aqui no Cinema Público em Fio. Esse espaço muito bom, agradável, né? E nós não teríamos essa oportunidade de estarmos aqui se não fosse a Coordenadoria de Assuntos Religiosos da Prefeitura Municipal de Maricá, através do nosso companheiro José de Arimateia, que está aqui representando a coordenadoria, né? Agradecimento à coordenadoria que nos dá todo o apoio, em todos os sentidos que nós precisamos. Zé, muito obrigado. Também, sempre vamos lembrar também do coordenador aqui do Espaço Público em Fio, que é o nosso querido amigo Perseu, que vem aqui, colabora, ajuda. Quando nós temos algum problema, ele está aqui, sempre não está aqui como ano passado ele esteve por outro problema, mas também vamos agradecer essa oportunidade de ceder o espaço a gente. Também nós temos que agradecer aos trabalhadores do nosso movimento espírita, aqueles que com afinco, que durante o ano, e quando chega aí setembro, outubro, agosto, piora tudo, o estresse, né? A gente fica aí nessa correria, né, Zé? Para lá e para cá, o coitado de Zé sofre na minha mão, mas nós temos que agradecer a todos que fazem esse trabalho acontecer todos os anos. Nós vamos lembrar a todos que o que é o Selmar? Muita gente, a maioria aqui sabe, mas muita gente não sabe. O Conselho Espírita de Unificação de Maricá, ele existe para unificar as casas em trabalho, em doutrina. E nós olhamos como missão a divulgação da doutrina espírita em nossa cidade. Nós nos unimos para isso. Além da nossa união ser doutrinária, nós fazemos durante o ano vários seminários. Muitas pessoas aqui não sabem, mas todos os anos nós fazemos seminários de aperfeiçoamento, seminários, estudos de aprendizados, né? Nós temos seminário de mediunidade durante o ano, de passe, de atendimento fraterno. Nós vamos sempre, o Conselho Espírita tem esse propósito, além da união, também de nós estarmos sempre, mas sempre unidos na doutrina, para que as casas tenham aí mais ou menos uma ajuda doutrinária um do outro. Para isso que serve o Conselho Espírita da nossa cidade. E nós sempre coroamos o final do nosso trabalho anual com esse encontro, o 17º, né, Marlene, que começou lá ainda numa escola Faria Ribeiro. Acho que muita gente aqui nem sabe, Jurássico, aqui sou eu, né? A Marlene, nós começamos juntos, ainda era o Faria Ribeiro, que agora é o Santa Mônica, né? Começamos lá na quadra, no pensamento do nosso companheiro Cardoso. Então nós chegamos aqui no 17º, graças a Deus, com o tema que foi proposto esse ano. Boa tarde. Boa tarde. Página de harmonização. Na cultura da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem. Buscando a consideração de pacificadores, guardaremos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um, retirado da obra Ceifa de Luz,
Psicografia de Francisco Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. A nossa companheira Marli agora vai fazer a nossa prece. Vamos todos acompanhar em pensamento, em coração. Meus companheiros, vamos orar, elevando ainda mais os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações. Vamos agora sintonizados com essa espiritualidade a quem agradecemos imensamente por todo o amparo, por toda ajuda, por podermos estar aqui reunidos nesta tarde de hoje, falando de Jesus, nosso Mestre, estando com essa espiritualidade, comungando desse banquete espiritual, que possamos todos, realmente unidos, num uníssono em pensamento, vibrarmos pela paz, pelo amor, pela tranquilidade. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos convidar o nosso companheiro Valmir Silva e Wagner, lá no... Primeiro vai vir o Wagner? Então, Wagner vai preparar o seu caminho. Muito boa tarde. Que Deus possa estar nos abençoando nesse momento, em meio a uma época tão difícil que o Brasil está passando. Eu acho que esses encontros, eles são necessários para que possa gerar energia boa, para que através do estudo da doutrina espírita, através dessa fraternidade, a gente possa realmente exalar muito amor, muita esperança. Então nós vamos começar. Eu achei muito oportuno o final, o último parágrafo da mensagem de Emmanuel, quando ele diz, porque o tema é preconceito, viver em paz com as diferenças. E o último parágrafo ele diz, jamais duvidar da vitória do bem, buscando a consideração de pacificadores, guardaremos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Emmanuel. Então há uma necessidade muito grande do esforço para termos paz no coração e levarmos paz para o mundo. Me lembrei lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, quando o Espírito de Verdade diz: reconhece-se o verdadeiro espírita, aquele que se esforça para vencer suas más tendências e faz a sua transformação moral. Então, eu acho que hoje vem falar desse esforço. E quando eu estava preparando o estudo, eu me lembrei, olhando para a história da humanidade. Há 2000 anos atrás, nós recebemos um Espírito puro que veio falar para nós duas coisas básicas: o amor e a vida verdadeira no plano espiritual. Até o advento do Cristo, da segunda revelação, o que nós encontramos no Antigo Testamento, o que nós encontramos nas leis civis de Moisés, eram diretrizes muito duras para um povo muito rebelde, que levava as pessoas ao egoísmo, levavam as pessoas a serem preconceituosas, porque todo aquele que não seguisse as leis de Moisés deveria ser morto à pedrada. Então, estava arraigado no inconsciente da humanidade até aquela época essa violência e essa separação. Aí o Cristo veio, trouxe para nós o amor, quando ele disse: Pai nosso que estás nos céus. O Cristo veio dizer para nós que Deus não era aquele general dos exércitos que mandava matar, mas era um Pai amoroso. E o que a humanidade fez com ele? Jesus sofreu todos os preconceitos que a gente pode imaginar. Os fariseus, os publicanos, os romanos. Por mais que Jesus exemplificasse para nós a superioridade moral dele, da pureza dele,
O povo, nós fomos lá e crucificamos ele. E estamos há 2000 anos estudando o seu Evangelho, tentando entender o que o Cristo veio trazer para nós. O amor. E até hoje, 2000 anos depois, nós vamos encontrar em nós, na sociedade, nós fazemos parte da sociedade, esse preconceito, essa chaga moral da humanidade, segundo João de Ângeles, nós vamos ver aqui na frente. Mas eu me lembrei de uma outra pessoa. Quando eu estava estudando, pensando assim, poxa, 2000 anos se passaram e a gente ainda não entendeu o amor, ainda somos preconceituosos, será que tem jeito? Será que a gente consegue realmente aprender a amar? Será que eu vou conseguir um dia olhar para uma pessoa que é diferente de mim, da minha cor, da minha classe social, da minha religião, da minha opção sexual? Eu vou olhar para ela com igualdade? Vamos conseguir isso? Parece uma coisa utópica, porque há 2000 anos a gente está aqui reencarnando e a gente continua preconceituoso. Eu me lembrei de um amigo meu é da Ivonete, né? Nosso amigo, eu vou contar, você vai saber quem é. Há 800 anos atrás, um rapaz no interior da Itália, ele exemplificou para nós o que temos que fazer para vencer o preconceito. É possível, gente. É difícil, mas não é impossível. Ele fez. Esse rapaz, o nome dele era Francisco. Nasceu na cidade de Assis. Francisco era jovem, tinha 23 anos, rico, tinha as melhores roupas, gostava de sair toda noite com os amigos para as tabernas. Ele era artista, ele cantava, escrevia músicas, peças de teatro, mas ele escreveu uma obra lá nas Regras, e ele escreveu lá palavras dele, que ele tinha horror e nojo dos Hansenianos, por causa da enfermidade, do risco de morte, e porque essas pessoas que tinham o bacilo do Hansen, que é o chamado lepra, quando a pessoa aparecia com essa enfermidade, ela era execrada da sociedade. Ela tinha que viver exilada numa caverna. E ele dizia, eu tenho horror e nojo. E esse menino, esse jovem, ele passa por um processo onde ele vai para uma batalha, ele é preso, fica 1 ano na prisão, e lá na prisão dão a ele um evangelho. Tinha um senhor lá preso, que dá um evangelho para ele. Ele nunca tinha lido o evangelho. Na prisão, ele ficou 1 ano na prisão. Ele leu o evangelho e despertou nele o desejo de conhecer e viver o Cristo. E ele volta para Assis, e ele começa a entrar num conflito interno do homem velho com o homem novo. Ele era aquele jovem rico, preconceituoso, orgulhoso, mas queria ser cristão. Ele abre mão de toda a fortuna, de tudo, e vai até uma caverna, uma região isolada da cidade de Assis, e fica ali meditando sobre o Evangelho. Aí um dia ele pegou um cavalo e foi dar uma volta a cavalo pelas campinas de Assis. Numa curva, numa estradinha, ele vai e se depara com o Hanseniano. Quando ele olha para o Hanseniano, era um momento ímpar na vida dele. Ele desce do cavalo, se aproxima do Hanseniano, bota a mão no bolso, tira algumas moedas, o dinheiro que ele tinha, entrega nas mãos do Hanseniano, abraça o Hanseniano e dá-lhe um beijo na face. Ele rompia ali o preconceito. Ele realmente abraçou e amou e beijou aquilo de que ele tinha maior dificuldade, o que trazia maior dor para ele. Então, os 2 momentos importantíssimos na vida da mudança de Francisco foi o Hanseniano do caminho e a cruz da igreja de São Damião, que falou com ele através da mediunidade, da audição.
Então ele se libertou. E Francisco escreveu isso. Logo após, ele voltou completamente livre das amarras do preconceito para cumprir a sua missão. E ele disse: o que antes me era amargo, mudou-se então em doçura de alma e de corpo. E a partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Afastar-me do mundo no sentido de nos afastarmos da influência, do apego às coisas materiais e realmente nos entregarmos a Deus e vivermos uma vida plena como cristãos espíritas que somos. Porque até hoje nós ainda olhamos para aqueles irmãos que batem a nossa porta. A casa espírita, o que é? É uma escola, é um hospital, não é? Uma oficina de trabalho. Aí quando chega alguém na nossa casa que tem uma dificuldade, seja ela qual for, a gente sempre chama o presidente da casa, chama alguém, a gente fica meio constrangido, porque ainda trazemos arraigado em nós o preconceito. Então que a gente possa se lembrar de Jesus, que caminhava e abraçava, consolava a todos. E os fariseus falavam: mas ele é louco, ele dorme com as prostitutas, se alimenta com o ficava apontando. Então que a gente consiga lembrar desse gesto de Francisco, procurar em nós qual é o ponto da dificuldade que temos de ver e amar o diferente, para que a gente encontre a paz, que é o tema do nosso estudo de hoje. Mas nessa época de Francisco de Assis, ele tinha uma discípula, que era Santa Clara. Santa Clara viveu seguindo as orientações do Cristo, do Evangelho e de Francisco. Santa Clara reencarna na Bahia como Joana Angélica, e agora está reencarnando de novo no Brasil, segundo Divaldo Franco, e é a nossa amada, o mesmo espírito, Joana de Ângeles, mentora espiritual do Divaldo Franco. E no dia 7 de maio de 1997, ela fez uma psicografia no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, sobre o preconceito. E ela começa essa psicografia dizendo que o preconceito é a herança do primarismo egoístico do ser humano, de quando somente almejava todos os frutos de alegria e felicidade. Então, ela vem dizer que o preconceito é filho do egoísmo. Aí a gente vai lembrar do Livro dos Espíritos, qual é a maior chaga da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Santo Agostinho fala na 919A que a gente deve fazer a reflexão diária, passar em revista o dia. Quando eu consigo fazer essa análise do como eu me comportei durante o dia, nas minhas ações, o que eu pensei, como que eu refleti, eu vou começando a identificar as imperfeições morais que eu tenho. Como está arraigado na minha mente há tantos séculos, milênios, a gente não consegue ver com clareza. Mas quando eu analiso profundamente a mim mesmo, eu vou conseguindo identificar os pontos. Quando a gente chega na casa espírita e diz: olha, vai ter visita fraterna em tal local, em tal hospital, em tal dificuldade, a gente diz: vamos, minha irmã, lá. Aí não me sinto bem, não é? Dá um mal-estar. Aí a gente vai postergando esse momento da libertação. É quando a gente vai. Há um tempo atrás, tinham 2 jovens irmãos lá no Maria Nazaré, na mocidade, e a gente ia fazer visita na colônia dos Jancenianos, lá de Itaboré. Aí os 2 disseram: a gente não se sente bem. Eu disse: não, tudo bem. Agora faz o seguinte: vamos comigo, vamos todos juntos. Vocês ficam próximos. Não precisa chegar do lado da cama, apertar a mão dele, né? Mas vamos lá. Se você não quiser entrar, não entra, a importância ficou lá de fora. E o casal foram, os 2 irmãos foram. No primeiro momento eles ficaram meio assim.
Mas depois eles foram tomados de uma alegria. Quando eu vi, estavam beijando, abraçando todo mundo. Porque eles conseguiram fazer o que Francisco fez. Venceu o medo, o egoísmo, o preconceito deles. Então, toda vez que estivermos na vida de relação lá fora, que a gente se deparar com alguém diferente de nós, que der um incômodo, analisa, respira, olha vamos olhar para nós mesmos e procurar entender o que eu estou sentindo. Poxa, eu estou tendo um momento de preconceito. Eu vou cumprimentar a pessoa, eu vou falar com a pessoa. Certamente você vai se surpreender com o que você vai encontrar naquele irmão. Não podemos nunca achar que as pessoas são o exterior delas. Por detrás de um rosto ferido de feridas, certamente tem um espírito luminoso que vai trazer muita luz na nossa vida, muito amor, muito carinho. Mas Joana de Anjos continua dizendo que o preconceito é a chaga da humanidade, que ainda se demora no organismo social, que deve ser combatido tenazmente. Temos que combater. O esforço para adquirirmos a paz que Emmanuel comentou na página de hoje tem que ser diário. Nós temos que nos esforçar de realmente nos libertarmos. Ela fala uma coisa muito séria que eu queria chamar a atenção de todos. O preconceito assume arrogante o comando da mente e atira aquele que lhe tomba nas malhas apertadas contra todos quantos lhes figura inferior, mourejam ideias que não são suas e se permitem aspirar por horizontes diversos que lhes são impostos. Então, a gente vê um texto de Joana, parece um pouco complexo, mas ela vem afirmando aqui que o preconceito, ele nos entorpece. Com muita arrogância, ele domina a nossa mente. Nós somos espíritos, criados simples e ignorantes por Deus, para sermos felizes. Nós reencarnamos, Emmanuel diz, que aonde reencarnamos, na família, na casa espírita, na cidade, tudo é uma oficina de perfectibilidade para que eu possa evoluir. Deus é o puro amor. Eu tenho meu anjo de guarda, eu tenho meus amigos espirituais. Tudo na minha vida é favorável a mim. Tudo que acontece é para eu ser feliz, para nós sermos felizes. E nós não conseguimos pensar com liberdade de consciência porque estamos cegos pelo preconceito, pelo egoísmo. E os nossos pensamentos, os nossos desejos falsos, é essa tortura que o egoísmo e o preconceito faz em nós. O que vai acontecer conosco quando desencarnar? Vem o remorso. Quando dilata a consciência, nós dizemos assim, meu Deus, mas eu tive lá com meu irmão, eu pedi tanto para reencarnar, para estar com ele, por causa da diferença, para eu poder me tornar uma pessoa mais humilde. Eu queria tanto ser uma pessoa melhor, cheguei lá, fiz tudo o contrário, continuei preconceituoso. Então que a gente fique muito atento ao que realmente o egoísmo está fazendo e o preconceito está fazendo em nossas vidas. Aí Joana lembra, cita a questão do orgulho, que infelizmente muitos irmãos nossos que se dizem religiosos, mas que por conta do fanatismo e da ignorância de realmente compreender o que Jesus nos disse do amor, fazem distinções entre as religiões. No Brasil ainda é aceito mais ou menos, mas em muitas partes do mundo as pessoas se matam por questões religiosas. As religiões, todas elas estão ali para falar de Deus, do amor, e os religiosos que estão ali envenenados pelo orgulho se matam em nome de Jesus, em nome de Deus.
O Joana de Anjos chama a atenção nossa para isso. Aí quando a gente encontra as obras de André Luiz, a gente encontra as obras de Dona Ivone Pereira, nós vamos ver que nas casas de assistência no plano espiritual, nas colônias, nós vamos encontrar irmãs de caridade, padres, franciscanos, preto velhos, caboclos, todas as denominações religiosas trabalhando no bem do plano espiritual como irmãos. Eu me lembrei do filme Irmã Dulce, vocês já viram? Não é? Tem uma cena que quando eu olhei, eu cheguei a estremecer assim. Ela sai de manhã e vai na feira pedir alimento para os pobres lá do hospital dela. Aí ela estende a mão assim numa barraca de uma feira e fala assim: moço, só tem alguma coisa para me dar? Ele vai e cospe na mão dela. Ela olha para o cuspe: esse é meu. Agora você tem alguma coisa para os pobres? Eu ia fazer igualzinho. Lindo ele. Ela já adquiriu esse estado de equanimidade. Porque ela olhou para aquele irmão que a agrediu com fraternidade, com compaixão. Certamente o gesto dela fez ele refletir. Ele pegou umas batatas lá e jogou na mão dela, assim, né? Mas ele vai refletir. E um dia devemos, todos nós, vamos conseguir esse estado da alma, esse estado de pureza, de tranquilidade, de serenidade, onde, em qualquer situação que estivermos, nós vamos estar agindo de maneira correta. E ela diz: a equanimidade oferece a medida exata de como proceder-se em relação ao próximo e de como reagir-se diante de fatos penosos, afligentes, mantendo-se sempre no mesmo estado de harmonia. Então, se nós queremos realmente sermos cristãos espíritas, se queremos realmente a tão sonhada regeneração na nossa vida, se nós queremos uma família melhor, uma cidade melhor, um Brasil melhor, uma terra melhor, que possamos compreender a doutrina espírita, compreender o sentimento, a orientação que Joana de Anjos trouxe da fraternidade, da compreensão das leis e da equanimidade, que aí conseguiremos um dia sermos realmente irmãos e fazermos parte, nos sentirmos presentes na grande família universal, que é o nosso objetivo, sem nenhuma distinção. Mas será que a doutrina espírita nos mostra isso? Onde vamos encontrar no Livro dos Espíritos mais detalhadamente as referências do que eu tenho que fazer? Porque Joana de Anjos diz que a fraternidade é a compreensão, mas na doutrina onde está? Qual a parte do Livro dos Espíritos que a gente encontra? E para que a gente possa entender melhor o que o Espiritismo traz para nós de conhecimento, onde estão essas verdades, que eu tenho certeza que muitos de nós já lemos, mas ainda não tínhamos olhos de ver esses detalhes, é que eu convido meu irmão, o Walter Silva, para falar para nós da doutrina espírita. Muito obrigado pela presença de todos. Nós queríamos parabenizar os companheiros, representantes do 43º CEU de Maricá, pela iniciativa de organizar um evento para tratar de um assunto tão grave como este. Porque a solução só virá na medida que nós reconhecermos as nossas necessidades. E talvez dedicar uma tarde para tratar de um assunto que parece tão óbvio, né? Nós não temos mais essas mazelas, esses sentimentos preconceituosos em nós, parece tão óbvio. Mas quando nós vamos dar praticidade nas nossas relações, a gente vê que isso está presente de uma forma cultural, que está presente de uma forma emocional.
as nossas emoções, os nossos sentimentos, muitas das vezes, reflete essas verdades, entre aspas, que ainda acreditamos nessas coisas. Mas num encontro como este, em que estamos aqui reunidos com corações que alimentam a nossa alma, e que vamos tratar de um assunto tão sério como este. Mas antes de entrar ali, veja, várias vezes o nosso irmão Wagner citou Jesus. Não poderia ser diferente, já que somos cristãos. O grande guia e modelo é Jesus. Há 161 anos, os espíritos codificadores nos apresentaram ele como guia e como modelo. Guia é quem conhece, é quem já passou. E modelo é referência. Façai como ele. Aliás, lembremos a orientação de Maria, mãe de Jesus. Quando no primeiro ato público de Jesus, quando inicia o seu missionário, na festa de bodas, que quando parece, ou que teve convidado a mais, ou que os que lá estavam beberam demais, uma coisa ou outra, o fato é que o vinho acabou. E estando os companheiros desesperados, porque era uma falta grave, você convidar e não ter o vinho a oferecer, para encurtar a história, Maria chamou Jesus: meu filho, dá um jeito nessa situação. Aqueles que convidaram essas pessoas estão desesperados. Aí, olha o que Maria faz. Jesus falando: tudo bem, vamos ver o que fazemos. Vai negar o pedido da mãe? Ele é louco, não é? Muito bem. Chamou os serviçais, todos reunidos, Jesus e Maria. Maria fala assim: façais tudo que ele vos disser. Façamos tudo que Jesus manda. E ele fala uma coisa tão simples, mas tão profunda: que nos amemos uns aos outros. Isso é a cura de todos os males da terra, na medida que nos capacitemos a amar. E Jesus fala também da questão da paz, já que é nesta paz que precisamos construir em nós, para que nos capacitemos a conviver com o diferente. E Jesus diz o seguinte: minha paz vos dou, minha paz vos deixo. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus. Então, paz é algo que precisa acontecer dentro. E a gente fica estabelecendo condições fora, para que isso ocorra dentro. Quando Jesus disse que não é a paz do mundo, é a paz dentro. Então Jesus já falou isso lá atrás. E até os nossos dias, nós temos desejado paz. Agora mesmo nós estamos entrando no último, já entramos, encerrando o primeiro mês do último trimestre. Daqui a pouco, passada essa turbulência política, nós vamos lembrar que já está chegando o Natal. E aí o que vai acontecer conosco? Vamos lembrar de desejar paz para as pessoas, não é? Hoje é muito mais fácil do que antes, porque em nossa época nós tínhamos que enfrentar duas grandes filas nesta época do Natal. A primeira era na papelaria mais próxima do bairro, para comprar os cartões de Natal e os envelopes correspondentes. Depois era um outro desafio: ir para casa e escrever manualmente de punho
aquela lista, a gente fazia uma lista que não podia ficar ninguém de fora. Escrevíamos de punho, desejando paz, sucesso para o ano que está chegando, todas aquelas coisas, né? E aí, para finalizar o processo, uma grande fila no correio, nas agências de correio. Primeiro, a fila do lambe-lambe. Vocês lembram disso? Você tinha que passar aquele negócio ou na fila, né, e colar, porque era muito disputado um negocinho que ficava lá sobre o balcão, onde tinha uma colinha que do pá e colava. Gente, era uma verdadeira tormenta isso aí. Hoje ficou fácil. Você vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, escolhe uma mensagem daquela bem legal, seleciona todos os amigos. Amigo você não sabe nem quem é, não sabe nem quem é aquela criatura, de onde veio. Você recebeu um convite de amizade, você olhou assim. Eu tenho muitos, gente, que eu confesso, caí nessas parrelas aí. Eu não sei nem quem é a criatura. Aí eu só olho, se for espírita, eu vou na cega, né? Aceito logo. Espírita é nossa gente, né? Só busca remédio quem se acha enfermo. Aquele que se acha está tudo bem com ele, é o grande problema. Então, ali está. O grande problema não é ser diferente. O problema é tratar essas pessoas dessa forma, diferente. Esse que é o grande problema nosso. E vamos pautar assim. O problema é nosso, não é do outro. Somos nós que vamos ter que resolver essa situação. Pois que é interessante essa questão do espírita. Porque eu conheço espírita de diversas naturezas. Aquele esperto, o espírita esperto, que diz assim: eu me reconheço sim mesmo. Mas olha, isso eu vou deixar para a próxima encarnação, tá? Eu sou assim mesmo. Se quiser é assim, meu filho. A minha mulher falou isso para mim quando eu casei com ela, sabe? Olha, eu sou assim. Eu falei, mas eu quero assim mesmo, minha filha. 37 anos casado, tá bom demais. Mas olha, não está sendo fácil não, hein? Uma luta. Imagina o óbvio, né? Depois de 37 anos, já se resolveu tudo, vocês é que pensam. A pauta é enorme, gente. E eu estou pedindo uma vida bem longeva. E de preferência com ela também. Porque eu falei, minha filha, tem que resolver agora. Porque imagina, né? Ficar 40, 50 anos casado. Gente, por que você ter casado? O companheiro falou assim, eu sou casado há 40 anos. Eu falei, pô, me ganhou. Mas com a mesma mulher? Não, filho, já casei umas 5 vezes. Aí é mole. Eu quero ver casar com a mesma, fica com a mesma, filho. Não é? Mas vamos para frente, né? Bom, vamos lá. Então, para a gente entender do que nós estamos tratando, vamos lá. Preconceito. Sentimento hostil, hein? Não, mas eu tenho um preconceitozinho cristão, evangélico. Não existe. O meu orgulho é bom. Não existe. Aliás, só para vocês terem uma ideia de quem nós estamos falando, quando eu fui morar em Itaboraí, Itaboraí é uma bênção. Quem não conhece, conheça, tá, gente? Itaboraí é uma maravilha para quem quiser passar por provas. Porque expiação é mole, tem que passar por prova para evoluir. Expiação é um negócio para trás, prova leva para frente. Como eu queria ir para frente, fui morar em Itaboraí, tá? E aí, mas vamos seguir, senão eu vou perder, gente. Sentimento hostil. Me lembrei, gente. E quando eu fui para Itaboraí, frequentando uma casa, aí conheci um companheiro lá no estudo. E ele pegou um carro velho, uma Mercedes.
Vai que a gente fala, mas não fala o nome, né? O nome não pode falar o nome. O nome ninguém fala. Ele comprou uma Mercedes velha e ficou anos recuperando. Gente, era a coisa mais linda. Ele alugava para casamento. Era lindo, né? Onde ele passava, tudo. Oh. Essa criatura foi estudar comigo. Eu coordenando o estudo. E aí fomos estudar sobre orgulho. Eu falei, esse negócio é ruim, filho. Não, meu orgulho, eu tenho orgulho do meu carro. Do meu trabalho. Eu falei, meu filho, não tem orgulho bom. O Evangelho condena. Não, mas o meu é bom. Eu falei, você tem outro sentimento. Mas não é orgulho. Você tem satisfação pelo que você fez. Você tem alegria. Olha, já se passaram 20 anos isso, tá? Vai falar com ele do carro dele. Ele disse, não, Cláudio, não mudei. Eu tenho muito orgulho do meu carro. Deixa quieto, né? Vamos para frente. Então, assumido um sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. A influência do meio contagia a gente. De duas formas, negativa e positiva. Quer ver um exemplo? Eu já viajei, acredite, sobrevivi, estou aqui para contar essa história, no trem das 5h30 da tarde, Japeri. Sobrevivi. Graças a Deus, meu irmão. Então você vai ver que eu não estou mentindo aqui. Porque eu fui querer ser solidário, fraterno com o irmão querido, porque eu pegava o Marechal Hermes, que não eram essas coisas, mas era menos ruim. E ele ia para Nova Iguaçu. E falava, vamos comigo fazer uma companhia. E eu fui, gente. Primeiro desafio era entrar. Aliás, no meu caso, eu não fiz nem força, porque eu fui empurrado. E lá, interessante que também tem lá as suas vantagens. Porque você não precisa segurar em nada. Você só faz assim, ó. É um colado no outro. Um daqui fumando na sua cara. O outro ali tocando tamborete, cantando samba. O outro medindo a janela, cuspindo. Gente, tem de tudo que é ruim. Tem no Japeri, 5h30 da tarde. Essas pessoas que vêm no Japeri se comportam exatamente dessa forma. Claro, não são todos. Nós não podemos generalizar. Mas alguns fazem. E outros acham tão comum que passam a fazer igual. Todo mundo está cuspindo aqui, pô. Cospe também. E outras coisas mais, que a hora não nos permite dizer. Essa pessoa vem de manhã, nessas condições, sai da central, atravessa a Presidente Vargas, entra e vai pegar o metrô. No metrô ele fica quietinho. No metrô ele não cospe no chão. No metrô ele fica educadinho. Se bobear, dá até o lugar para uma grávida. Mas não é a mesma criatura? Então o meio influencia. Não é? Se você chega numa casa espírita, momentos que precedem a reunião pública, está aquela algazarra, um bate-boca. Você chega e não vai também com bate-boca. Agora, quando você chega na casa espírita, todo mundo ali concentrado, música harmoniosa, todo mundo ali, aí você senta ali, quietinho, cara, tu senta, fica bonitinho. Então isso aqui é uma verdade absoluta, entendeu? O meio influencia as pessoas. De igual forma, eu também influencio o meio. É uma via de dois sentidos. Ok? Bom, me informaram que mudou a programação. Que nós vamos falar até às 7 da noite. Olha que beleza, hein? Sem preconceito, hein, gente? Por favor. Porque a gente é convidado para ir lá na igreja protestante no culto. A gente vai, não temos preconceito. Cara, o cara fala 3 horas, gente. Toda semana é o mesmo cara.
Na doutrina espírita, cada semana é um, só fala uma horinha e ele fica desesperado, né? Não sei porquê. Bom, vamos seguir. Ih, ó, calma, filho. Ih, Jesus, onde que eu fui? Aqui. Vamos lá. O preconceito surge por meio do julgamento nocivo. Perceba aqui, ó, que se faz sobre a diferença entre as pessoas. Primeira questão. Já tem um problema aqui. Julgamento. Jesus diz para não julgar. E por uma razão muito simples. Nós desconhecemos a história do outro. E a gente é tão cruel que a gente não se limita a julgar. A gente julga, condena e prescreve a sentença. E se bobear, eu sou o verdugo. Quero tudo. Se bobear, pisar na cabeça. Nós somos assim. Então, nós temos primeiro entender que não está em nossas possibilidades de julgar absolutamente ninguém. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu indivíduo e as suas motivações. Quantas vezes, ao julgar alguém, a gente esquece-se de que se estivéssemos naquela posição, estaríamos fazendo igual ou pior. Bom, intolerância, intransigência com relações a opiniões, atitudes, crenças, modo de ser que reprovamos ou julgamos falso. É exatamente o cenário político que nós estamos vendo hoje. Exatamente isso aqui. Intransigência em relação à opinião diferente. E agora ficou na moda o negócio, né? Ah, é? Vou te cortar do meu Face. Ora, gente. Que coisa absurda, né? Fria. Você vai lá e pum, deletei. E sem dó, né? Você não dá uma chance. Fulano, estou querendo te deletar. O que você acha? A gente vai parte logo para a bicuda, né? Ah, não concordou comigo? Bem feito. Tirei ele do meu hall de amigos. Meu Deus. Mas é isso que nós estamos vendo, né? Bom, vamos seguir adiante. Se nós temos até 15 para as 5, é isso? Ah, tem muito tempo. Bom, vamos lá. Estereótipo. Concepção baseada em ideias pré-concebidas sobre algo ou alguém, sem o seu conhecimento real. Quer dizer, você não tem todo o conhecimento sobre o fato, mas ainda assim você julga. Geralmente de cunho preconceituoso, novamente, ou repleta de afirmações gerais em verdades. Quer ver um negócio? O grande problema hoje das redes sociais, e que está dando pano para manga agora, é o tal do compartilhamento. Você veio e pá, compartilha. Vai para frente. E a gente está criando um sério problema nas relações. Porque a gente acha, pelo fato de você estar em sua casa, apenas diante do seu computador, que você pode tudo. Nós vamos ver mais na frente a lei de liberdade. A lei de liberdade preceitua uma condição. A nossa liberdade termina quando a do outro começa. Ou seja, o direito do outro. Então, às vezes, a gente quer ultrapassar a linha demarcada do bom senso. E isso tem criado sérios dissabores nas relações. Eu tenho dito, e não tenho dúvida disso, durante 12 anos que dirigi uma casa espírita, o maior desafio que eu enfrentei todos os dias foi das relações humanas. Porque seria uma maravilha, né? A gente ir para a casa espírita, só os espíritos, só você e eles. Eu fico imaginando lá o nosso querido Chico, a época da Casa da Prece, quando começava, as pessoas chamavam ele de louco, porque ele ficava lá. Quem conheceu a Casa da Prece como eu, é uma casa pequenininha, talvez menor do que esse palco. E ele ficava lá de frente da porta principal, com o Evangelho, fazendo culto do Evangelho no lar, conversando com os espíritos. As pessoas passavam e olhavam, esse cara é maluco.
maluco, doido varrido, não é? Então seria assim, é mais fácil, né? Principalmente para mim que não sou médium, né? O desespero pode estar falando um monte de bobagem para mim aqui que eu não vou nem aí. Pode estar perdendo tempo. Mas como eu gostaria de saber ouvir deles, especialmente coisas boas, né? Mas isso é outro papo para uma outra hora. Vamos seguir adiante. Bom, o fato é que a nossa lei prevê a Lei Federal 7716 de 1989, o artigo 1º, olha, serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É uma lei que está prevista em nossa Constituição, passível de punição. Tem lá as sanções, que eu não botei aí. Então já é lei. Mas por que existe... Oh meu Deus do céu, Jesus. Aqui. Por que existe a lei? Os Espíritos disseram: dia chegará que não precisaremos mais de leis civis. Por que você entra num banheiro, por exemplo? Quando eu vejo isso na casa espírita, eu fico estarrecido. Porque é tão óbvio, né? Mas vamos preservar a casa espírita, né? Porque aqui em Maricá vocês não têm esses problemas. Esses problemas é tudo em Marinho e Itaboraí. E a adjacência, né? Porque o nosso conselho é um mini-reino. Um mini-reino. Aí você vai no shopping ou qualquer lugar público, aí tem lá urinou, tem descarga, lavou a mão, bota papel no lixo. Favor não urinar no chão. Ora, por que existem essas recomendações? Porque as pessoas fazem. Olha, graças a Deus que algumas coisas nós já resolvemos. Por exemplo, eu sou numa época, lembra do trem? Em ônibus também, as pessoas fumavam dentro dos ônibus. E às vezes chovendo, a janela tudo fechada, tudo fumado. Você saía, parecia uma chaminé ambulante. Porque você saía, você fumava junto, era o fumante passivo. Hoje, dificilmente você vê alguém fumando dentro de ônibus. Dificilmente. Então, quer dizer, mas tem coisas que nós precisamos investir mais. Então, isso aí só tem... é porque as pessoas são preconceituosas, usam de discriminação umas com as outras. É por isso que existe a lei, para poder educar. Essa é a palavra-chave que nós queremos chegar. Porque o preconceituoso é um mal educado. Então o que está faltando em nós? Educação. Não a educação de livros, dirá o nosso codificador, mas a impressão de novos caracteres em nossa personalidade, em nosso caráter, em nosso moral. É essa a educação que ele diz. Onde está então esses caracteres? Uma coisa que todos nós conhecemos, chamado Evangelho. Evangelho é roteiro de comportamento. Na dúvida, consultemos lá. Se o nosso comportamento está adequado àquela situação, àquele momento. Porque na dúvida, menina, vai para Jesus, vai para Kardec. Porque certamente você vai encontrar ali uma forma segura de se orientar. Porque é a essência mais característica do ser pensante que somos. Pergunta 76 do Livro dos Espíritos. Somos o ser pensante, a inteligência pensante, ou seja, da criação. Então, vamos lá o que ele diz, respondendo: constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Estamos construindo isso hoje. Quanto tempo? Não sei.
mas estamos construindo. Então, chegamos à seguinte conclusão: preconceito é o analfabetismo da alma. Uma das últimas falas de Jesus na cruz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Conhecereis a verdade, e ela nos libertará. Nos libertar desta visão dos diferentes, do preconceito. A verdade tem que nos libertar. Não salva, mas liberta. Porque salvação somente através dos efeitos de uma boa ação. E está lá algumas coisas para a gente pensar. E eu achei isso aqui tão interessante. O amor é um pedaço de Deus dentro de nós. Pois que o mesmo Paulo vai escrever, se não me engano João também, que Deus é amor. Nós somos herdeiros exatamente desse amor. Então, quando nós desenvolvemos esse amor, é a própria representação divina que estamos abrigando em nossa alma. Quando Jesus diz: se disserem para vós que o reino de Deus está ali, está lá, não acreditais, disse o mestre. O reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vós. Mas o reino do adversário, o reino do mal, dos equívocos, também poderá estar, porque é um estado da alma. Então, quando a gente desenvolve o amor, a gente vai edificando ou modificando até então o reino de sombras que existia em nós. Nós vamos lançando luz naquilo que era sombra. Então, na medida que a gente faça isso, a gente se aproxima de Deus. Nós estamos a 15 minutos do final, e a gente resolveu trazer alguns tipos de preconceitos para que a gente possa analisar e entender ou não se existe em nossas casas espíritas. Isso aqui existe em nossas casas espíritas, nosso movimento espírita? Preconceito social relacionado à classe social, ou seja, está baseado no poder aquisitivo da vida das pessoas. O cara tem dinheiro, põe-se um tapete vermelho na casa espírita para ele entrar. Olha, estamos recebendo aqui fulano de tal na casa espírita. Por favor, sente-se aqui. Não quer uma aguinha? Não estamos condenando isso. Estamos condenando não fazer com os demais. Por que aquela pessoa tem que ter todas as deferências da casa espírita em detrimento do outro? E fazemos isso de forma rotineira. Eu posso dizer para os senhores que convivo com um companheiro em nossa casa que ele pensa exatamente assim. O Wagner está aqui, não deixa mentir. Ele é muito conhecido na região, em razão disso, ele vive convidando pessoas para nos visitar, o que é muito bom. Ele faz um trabalho de formiguinha, de conquistar pessoas para a nossa casa. Mas ele conhece pessoas de todas as classes sociais da cidade, porque ele é fruto da terra e teve comércio há muitos anos. Ele conhece, se relaciona com todos. Mas aí ele fala assim: ó, Walter, graças a Deus que essa função eu deixei de ter, né? Eu sou mais presidente, graças a Deus. Nem diretor mais eu sou, graças a Deus. Agora ficou por conta do Wagner, toma lá. Que Deus os abençoe. Que Deus me abençoou durante 12 anos. E vai abençoar os outros que viram depois. Ele chegava para mim e falava assim: Walter, vamos preparar a casa. Eu falei: mesmo? Eu demonstrava assim um certo interesse, até onde via a cara de pau. Não, que eu vou trazer fulano aqui. Eu falei: é mesmo? Ele vai vir mesmo? Olha, já perdi tudo que tinha direito. Vou largar. Olha, fulano é presidente da Câmara de Vereadores. Eu falei: ó, é mesmo? Olha, tem que dar uma atenção para ele aqui. Eu falei: meu irmão, não é assim que funciona a casa espírita. A casa espírita tem que receber todos de igual forma, com gentileza, com acolhimento, com fraternidade.
com espírito cristão. Então lá em nossa casa, eu acredito que as casas aqui presentes também trabalham da mesma forma. A pessoa que chega de sandália, ou até mesmo de pé no chão, não pode ser tratado diferente daquele que chega de terno e gravata. Pois que eu tenho fatos disso aí a contar. Se eu não chegar ao final, paciência. Mas são coisas, relatos que eu faço em nosso livro. São as experiências que nós passamos. Estava eu, durante um dia, no meio de semana, sem atividade da casa, e a casa espírita vende almoço para comprar janta, né? É assim. Pelo menos de lá, aqui eu não sei como é que é, né? Mas de lá é assim. E estava eu, já que eu me aposentei, 9 anos aposentado, trabalhei muito mais do que os 34 anos, viu? Porque hoje a nossa vida, graças a Deus, é trabalho. Bom, estava eu lá, fechado, só eu na casa espírita e os espíritos. De vez em quando eu escuto um barulho, né? Uma porta, um rangeiro. Falei, ah, Jesus, será que é minha mediunidade? Né? A gente fica logo assim, ah, agora eu vou, né? Agora eu vou. Mas nada, era só barulho que eles fazem para mim. Aí estou lá, lixando a parede para pintar a sala de evangelização. Tinha amassado, depois estava lixando, um calor de 40 graus, todo suarento, aquela lama que faz com a pó, né? E foi assim que fui receber, quando a campainha tocou. Fui lá, abri um portão, um carrão, sabe um carrão? Carrão lindo, parado à porta. Um casal muito distinto, bem arrumado. Ah, eu queria saber da casa. Eu falei, senhor, por gentileza, você quer entrar? E eu com a lixa e as pátulas na mão, viu? Entre. Aí ela entrou, olhou, muito bem. Aí começamos um diálogo assim, olha, hoje não temos reunião, mas se a senhora quiser, eu posso lhe apresentar a casa. Ah, é? E quem é o presidente aqui? Eu falei, sou eu. A mulher olhou para mim, com aquele escárnio. Começou de baixo, olhou em cima, olhou para o marido, voltamos em outra hora. Nunca mais voltaram. Perceba. Teria alguns exemplos a dar, especialmente da nossa casa, porque existia assim uma separação natural, não que os nossos companheiros trabalhadores, fundadores da casa, mas é que essas pessoas se sentiam diferentes, se sentiam apenas na condição de assistidos. E eu, particularmente, respeitando quem pensa diferente, abomino este termo. Não é pelo simples o termo em si, mas é a conotação que se dá a ele. Porque assistidos somos todos nós. Mas, via de regra, assistido é aquele, o coitadinho da casa espírita, o necessitado de bolsas de cesta básica. E a pessoa acredita que ele é diferente de nós. Então nós precisamos trabalhar para terminar com isso aí. Essa separação. Ó, o tempo está chegando, viu? Bom, homofobia. Homo de homossexualidade. Fobia quer dizer medo. Fobia é quem tem medo. O cara homofóbico tem medo de ser contaminado. Vocês acreditam? Meu filho não pode conviver com um homossexual, porque ele vai se tornar homossexual. Então ele tem medo que isso. Aliás, existem outros estudos que apontam que o homofóbico tem muito mais tendências à homossexualidade do que o hétero propriamente dito. Mas deixemos para eles resolver essa situação. Designa um tipo de preconceito em relação às pessoas que possuem relações homoafetivas, sejam entre homens ou mulheres. Primeira questão. Nós temos uma certa facilidade de aceitar isso aqui. Homossexuais femininas. Enquanto que entre homens nós temos uma dificuldade maior. Questão cultural, não sei. Mas, se não der tempo de a gente falar o resto, eu vou aproveitar mais 2, 3 minutos que nos faltam. Aliás, tinha um negócio mais de 10 minutos ali, é mesmo, né? Olha, quem falou foi ela lá, Marli, não falei nada. Ah, Deus, tem 5 então. E eu vou atrasar o meu aqui, eu vou me guiar para o meu, não quero nem saber. Bom, eu fui questionado, quando ainda presidente, em nossa casa. Primeiro o companheiro nos procurou e disse assim: preciso falar com você. Eu falei, vamos conversar.
estou com um problema muito sério e eu queria me abrir com você. Eu falei, diga, meu irmão. Eu estou tendo um problema, um certo constrangimento em conviver com esses companheiros aqui na casa. Porque quando eles estão presentes, eu não sei como lidar com isso. Eu fico incomodado. Eu falei, meu irmão, você é cristão? Claro. Então, respeite. Ponto. Você não precisa concordar com ele, mas respeite. E por que essas pessoas estão buscando a casa espírita? Talvez, depois de terem percorrido outros lugares que não foram respeitados, que foram escalhados, que foram taxados de demônios, de obsediados, eles encontraram na casa espírita o respeito, o espaço para se movimentar. Outra questão que recebi, de companheiros de outra casa espírita, não foi nem a nossa, se era adequado um homossexual, seja de qualquer sexo, dar passes. Eu falei, não estou entendendo a pergunta. Não, porque ele o quê? Ele não sabia nem dizer. Não, eu falei, não, meu irmão, vamos esclarecer alguns pontos. Primeiro, o que leva uma pessoa à tarefa espírita é o caráter, é o compromisso, é o conhecimento, é a disciplina. Seja ele hétero, seja ele homossexual. Não se mede o caráter das pessoas pela opção sexual. Aliás, conheço muitos promixos héteros. E me relaciono de todo sempre, na empresa que trabalhei durante 34 anos, com diversos deles, pessoas altamente respeitáveis, ótimos profissionais, e no meio espírita, excelentes oradores, grandes trabalhadores. Então, a gente fica vendo essas coisas acontecer. E em nossa região, especialmente em nossa casa, nós temos recebido muitos companheiros, pessoas que têm dado uma contribuição maravilhosa para a nossa casa, para o movimento, trazendo a sua dignidade, o seu caráter. Agora, o que cobramos deles é o que cobramos do outro também. Não há diferença. O que eu cobro deste, eu cobro daquele. Cobro a mim também, não posso estar fora. E para encerrar, preconceito intelectual. Existe? Como existe? O companheiro vai fazer uma palestra na nossa casa, já que na casa dele, em Niterói, ele não tinha espaço. Porque lá só grandes oradores falavam e falam até hoje. E eu o conheci em nossa região, em outra casa, fazendo seu trabalhinho, lendo o Evangelho, fazendo seus comentários. Esse companheiro já até desencarnou. E eu falei assim, poxa, o que você vai fazer em nossa casa? Por diversas vezes o convidei. E ele, com a sua simplicidade, mas com a sua verdade, abriu o Evangelho, lia a passagem, fazia os seus comentários. Até que, um dia, estávamos reunidos os companheiros em uma avaliação dos trabalhadores. Até que uma companheira disse assim, eu queria fazer aqui um comentário. Eu queria falar que as nossas palestras precisam ser, os nossos palestrantes têm que ser revistos. Porque tem alguns palestrantes que são muito chifre. Foi o termo que a companheira usou. Imediatamente eu a corrigi. Não permiti que ela se colocasse dessa forma. Porque isso é falta de respeito. Com um companheiro que saiu da sua casa em Niterói, pegou o ônibus, que tirava suarento lá, lavava seu rosto, tomava um café, ia lá fazer o trabalho dele. Mas quando é Edivaldo Pereira Franco, todo mundo quer ir. Quem é o palestrante da semana que vem? E a fulana e a Walter? De onde ele é? Itaboraí. Gente, eu não posso deixar de encerrar sem contar essa experiência para mostrar isso aí. Eu fui convidado pela primeira vez a fazer uma palestra em Copacabana. Uau! Jesus! E uma companheira me convenceu, já que me conhecia há alguns anos, lá na empresa que trabalhei a vida toda. E lá eu fundei um grupo de estudos espíritas, que já funciona há mais de 15 anos,
palestras regulares, inclusive, quando posso lá vou visitar o grupo. E ela me conheceu e disse, você tem que ir em nossa casa. O que eu vou fazer lá, mulher? Não, você fala bem. Amigo a gente não leva muito em consideração, né? Amigo espírita, é uma maravilha. Eu falei, tudo bem, você vai? Eu falei, eu vou. Marcou. Casa de Francisco. Lá na Arco Verde. Essa eu posso falar, porque depois eu me reparo. Aí eu fui. Deixei o carro no centro da cidade, peguei o metrô, saltei quase na porta. Né? Cheguei. Primeira estranheza. Era uma recepçãozinha, um corredorzinho de 50 centímetros, que a pessoa tinha que passar de lado, porque tinha uma recepçãozinha, e era no subsolo. Aí você tinha que descer uma escada caracol, sabe? Você desce, chega lá, tonto, né? Lá, o local parecia aquelas reuniões dos antigos, dos primeiros cristãos, dentro das catacumbas, né? Eu me senti o primeiro cristão. Aquele mar de velhinhas, de senhorinhas, tudo de cabelo azulzinho, brinquinho, batonzinho vermelho, joinha, pareciam que iam pro baile, toda bonitinha, própria da cultura e da condição social. E aí eu fui anunciar, meus irmãos, esse é o Walter Silva, de Itaboraí. Eu falei, por isso que é dispensável a região. As pessoas ficaram se questionando, de onde veio essa criatura? De qual planeta fica Itaboraí? Nunca ouviram falar? E eu, misericórdia, Jesus, o que eu vim fazer aqui? E sentadinho, e a primeira cadeira, onde as senhorinhas sentavam, batia no meu joelho. E ela ficava assim, ó, olhando para mim. Eu falei, vai dar torcicolo. Aí, eu pedi misericórdia. Eu falei assim, eu vou dar um show aqui, viu? Vou arrebentar essas velhinhas todas. Você de Valdo Pereira Franco. Aí eu chupei, quando a minha palavra, as velhinhas tudo assim, olhando pra mim. Esse cara é louco, né? Aí eu falei assim, meus irmãos, que o som tremeu no banco. Mas esse cara tá demente. Muita paz. Lembrei de Raul, eu sou apaixonado por Raul. Raul fala assim, né? Jesus abençoe. Gente, os cabelinhos das senhorinhas ficaram em pé. Aí eu comecei a discorrer sobre o Evangelho. 15 minutos, nem um sorriso, semblante austero na minha direção, me fulminando. E eu aqui, misericórdia, o que eu faço, Jesus? Como eu vi que não estava acontecendo nada, eu falei, vou ser eu mesmo. Tentei ser Edivaldo, não consegui, vai ser eu mesmo. Contei uma história. Ah, todo mundo riu, todo mundo gostou. E eu falei, agora que eu arrebento elas. E nome de história. Pois que o Cristo conta conosco, de igual forma contamos com Ele. E a humanidade inteira conta com aqueles que estejam dispostos a mudar o rumo da nossa humanidade. Apenas lembrando que as duas grandes missões que Allan Kardec nos apresenta na introdução do Livro dos Espíritos, que fiquemos em nossa mente. A primeira missão, como todas as demais religiões, é combater o materialismo. Mas a outra e mais grave que esta é a regeneração da humanidade. Regenerando a humanidade a partir de nós mesmos. Muita paz, muito obrigado a Deus. Muito obrigado, Walter Wagner, por ter atendido o nosso pedido, ter trazido essa alegria nessa tarde, conhecimento. Vai aqui para vocês um presentinho do movimento espírita da nossa cidade, que vocês terem atendido. O próximo é o ano que vem. Faz Photoshop depois, quero sair bonito. Senhor, em seu nome.
falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de almas. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser um leme, mas agia como uma âncora, retardando o meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e tornar um instrumento seu a melhorar, a melhorar.
o pescador. No amanhecer, ganhar mar, lançar a rede pura no amor do mar do seu coração imenso. Queria ser a luz do luar, clarear o teu coração, iluminar tua vida no caminho que você tem pra trilhar. O céu azul, o ar e o colorido das flores no amanhecer, o sol brilhando em tua vida, em tua vida. Em tua vida, Em algum lugar, o céu com as estrelas, eu fico a te amparar. Onde estiver, sorrindo ao sol, triste ou alegre, na tempestade dor, com certeza